origem dos fascistas italianos. Cial Ragazzi. Bom, primeiramente, antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de esclarecer que sou iniciante nas animações. Portanto, não reparem na qualidade amadora do vídeo. Conforme avançarmos o conteúdo, a qualidade vai melhorando. Então, para entendermos a origem dos fascistas italianos, é preciso primeiro estudar a biografia desse cidadão. Benito Amilcare Andrea Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini foi um político italiano que liderou o Partido Nacional Fascista. É acreditado como sendo uma das figuras-chave na criação do fascismo. Nasceu na cidade de Predapioi. Em 29 de julho de 1883, seu pai era um profissional ferreiro e um socialista e alcoólatra. Sua mãe, Rosa Maltoni, era uma professora, que era quem sustentava a casa. O nome Benito foi dado em homenagem a um revolucionário espanhol chamado Benito Juárez. Só um fato um pouco curioso era que Mussolini esfaqueou um colega da classe e tacou pedra num professor quando criança. Em 1901 formou-se professor. Em 1902 Mussolini fugiu para a Suíça na tentativa de escapar do serviço militar obrigatório. E durante esse tempo, ele foi inflamando ainda mais as suas ideias sindicalistas e revolucionárias. Tanto Mussolini quanto seu pai tinham apreço pelas ideias nacionalistas. Depois foi preso na Suíça e deportado pela Itália, por conta de suas ideias obscuras e por fim, acabou aceitando o serviço militar. Em 1909 ele foi trabalhar no escritório do Partido Socialista na cidade de Trento, que naquela época era dominada pelo Império Austro-Húngaro. E ele também trabalhava na edição do jornal O Futuro do Trabalhador, onde lá ele propagava suas ideias socialistas. Ele trabalhou durante um bom tempo no jornal, e também desenvolveu alguns trabalhos intelectuais, como traduzir os textos de filósofos como Schopenhauer e alguns outros nomes, e também chegou a escrever um romance chamado A Amante do Cardeal. Em 1910 Mussolini era um dos socialistas mais influentes da Itália. Porém, durante a Primeira Guerra, ele foi expulso do Partido Socialista Italiano. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, Mussolini lutou com bravura, segundo o que dizem, pela Itália, até ser atingido por um tiro de morteiro. Com isso Mussolini ganhou honrarias militares e os respeito de muitos oficiais. Após isso Mussolini se tornou um aditi. Ele havia abandonado as ideias comunistas. Ali estava o recém-nascido fascismo. Mussolini havia fundado em Milão o Feixe Milanês de Combate, que no futuro seria futuramente seu partido político. O que é o fascismo? Os fasci ou fascistas foi um movimento, em resposta ao marxismo que estava surgindo na Itália. Alguns dizem que o fascismo foi uma resposta à ascensão dos bolcheviques na Rússia. O fascismo é uma variação do marxismo, que surgiu como uma nova proposta para a luta do trabalhador contra a burguesia. Mussolini abandonou os ideais marxistas. Alguns dizem que foi após um encontro com o revolucionário russo Vladimir Lenin. Mas o que se sabe é que Mussolini era sim um socialista que tinha ideais marxistas, segundo o que ele mesmo disse. O fascismo, segundo o próprio Mussolini, é uma variante do marxismo. Segundo o próprio Mussolini, os fasci eram socialistas que perderam a fé em Marx. O fascismo, como eu disse antes, ele surge como uma alternativa ao marxismo. Portanto, segundo o próprio Mussolini disse, podemos deduzir que o fascismo seja em prol dos trabalhadores e antiburguesia, que surgiu como uma alternativa ao marxismo. O fascismo era um movimento que misturava as ideias revolucionárias marxistas, com ultranacionalismo e Estado forte. Quer dizer que fascismo e comunismo é a mesma coisa? Não, longe disso. O comunismo é um movimento revolucionário, que segundo Marx, tem como objetivo lutar pelo operário não se importando com objetivos nacionalistas. É o operário acima de tudo. Uma diferença entre o fascismo e o comunismo é que o comunismo defende que o trabalhador deve enfrentar a burguesia de um jeito, já o fascismo de outro. O comunismo, por exemplo, acredita que o operário deve fazer parte do Estado, diferente do fascismo. Por exemplo, o comunismo, segundo Marx, deve destruir a burguesia numa revolução,
que Marx chamava de a luta de classes, e que numa sociedade comunista não haveria Estado, o proletário seria o poder político. Até porque não faria sentido algum o proletário deixar de ser explorado pela burguesia e ser explorado pelo Estado, seria trocar 6 por meia dúzia. Já o fascismo não. O fascismo defendia que a burguesia deveria ser combatida pelo Estado, através de leis trabalhistas e etc. Tanto que a CLT foi inspirada em Mussolini. Fascismo defende que a vontade da nação está acima do indivíduo, e que a nação e o povo estaria acima de qualquer outra vontade estrangeira, assim como todo movimento nacionalista defende. O fascismo se destaca pelo seu forte nacionalismo, embora Mussolini tenha traído esse sentimento, se tornando um capacho da Alemanha. O fascismo verdadeiro continua forte até dias de hoje. Muitos fascistas odeiam, e outros, apesar de não odiar, criticam severamente Mussolini, por ele ter traído os próprios ideais, e ter se tornado um subserviente de outra nação. Como assim, o fascismo continua forte? Sim, diferente do nazismo. O fascismo não é um movimento, modelo único, o fascismo varia de acordo de nacionalismo para nacionalismo. Salazar e Franco, apesar de possuírem ideais fascistas, não se envolveram em nenhum tipo de conflito de grande porte, na tentativa de realizar algum objetivo ultranacionalista. Salazar e Franco, apesar de possuírem ideais fascistas, não se envolveram em nenhum tipo de conflito de grande porte, na tentativa de realizar algum objetivo ultranacionalista. Um dos líderes que tinham um caráter fascista era Getúlio Vargas, que combateu Mussolini no final da guerra, mostrando que o fascismo não é algo que... Olha, esse é o modelito fascista que deve ser imposto corretamente. O fascismo é um movimento que varia de acordo de nacionalismo para nacionalismo. Vargas era um nacionalista verdadeiro, um estadista que fez o melhor para a nação, independente de qualquer coisa, não se dobrou nem para a vontade do eixo e nem aos aliados. O fascismo ganhou força após a Primeira Guerra Mundial, com os descumprimentos de promessas que partiram dos aliados no final da guerra. A Itália, mesmo sendo um dos países vencedores, não conseguiu anexar as regiões da Dalmácia e a cidade de Fiume que estava sob domínio da Iugoslávia. Mas, o que significa a palavra fasci? Bom, a palavra fasci em italiano vem do termo galho, e que era usado para o seguinte termo: um galho sozinho é facilmente destruído, mas juntos torna-se muito mais difícil. Em 1921 era fundado o Partido Nacional Fascista. As forças militares naquela época apoiavam o movimento fascista, o que deixava o rei Vítor Emanuel III sem poder fazer nada contra o fascismo. Em agosto de 1922, em resposta à greve geral da oposição, Mussolini, num ato revolucionário, chamou os fascistas de toda a Itália para marcharem até Roma para pressionar o governo e realizarem um golpe. O rei da Itália, vendo que não teria o que fazer, em outubro do mesmo ano, convidou Mussolini para compor um governo. Em 1925, a Itália era totalmente um estado fascista. Mussolini tinha grande inspiração nos romanos. Tanto que os símbolos e a saudação fascista era uma cópia da saudação romana. Esse símbolo, que era referência aos símbolos de magistrados romano. Fim de Mussolini. Benito Mussolini teve seu fim 28 de abril de 1945. Em Giulino, Azzano, Itália. Após sua fracassada participação na Segunda Guerra Mundial, ele já havia sido preso antes, porém, foi solto por Hitler. Depois da participação brasileira, em conjunto com a tomada de Montese pela FEB, o nazifascismo estava praticamente destruído na Itália. E isso foi o fim do controle nazifascista na Itália. E com isso, veio junto o fim de Benito Mussolini. Aconteceu muitas outras coisas também, durante a Segunda Guerra. Mas isso caberia num vídeo especial da participação da Itália durante a Segunda Grande Guerra. Obrigado por assistir até o final. Inscreva-se para mais conteúdos. Arrivederci. Italia e Roma, e noi romanamente, figli d'Italia,
vergognare nessuno, pensi piegarci